Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para a nossa maratona prazerosa, sempre no compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, são os nossos devocionais. Hoje chegamos a Provérbios 29, quando fala sobre a falta da visão em que o povo perece, entre a correção e a rebeldia, o caminho da sabedoria. Temer a Deus ou temer aos homens, o perigo do medo e o poder da confiança em Deus. Entre o medo e a fé, escolhas que definem o futuro. Temor dos homens ou confiança no Senhor? Tudo isso são títulos, são temas abordados em Provérbios 29. Então, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Hoje vamos meditar em Provérbios 29, um texto profundamente atual que nos ensina sobre liderança, correção, humildade, temor a Deus e visão espiritual. Você tem vivido guiado pelo medo das pessoas ou pela confiança em Deus? Então prepare o seu coração, porque a palavra de Deus fala com clareza sobre o rumo da nossa vida quando escolhemos ouvir ou rejeitar a sabedoria. Em Provérbios 29, eu, pastor José Carlos Carvalho, compartilho lições profundas sobre visão espiritual, medo dos homens e confiança no Senhor. A partir de textos chaves como Provérbios 29, 18 e Provérbios 29, 25, seremos desafiados a refletir sobre nossas escolhas, nossa fé e a forma como lidamos com a pressão, o medo e as decisões do dia a dia. Esta mensagem é um convite para viver uma vida firmada na palavra de Deus, guiada pela sabedoria bíblica e fortalecida pela confiança no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Então eu te convido a assistir até o final, a refletir e orar conosco, permitindo que Deus fale ao seu coração. Provérbios 29 encerra uma grande sessão de Provérbios de Salomão. O capítulo contrasta justiça e perversidade, humildade e orgulho, temor de Deus e temor dos homens, mostra também as consequências pessoais, familiares e sociais de nossas escolhas. A sabedoria bíblica nunca é neutra, ela sempre aponta caminhos e consequências. A verdade central de Provérbios 29 é a maneira como respondemos à correção, à liderança e ao temor do Senhor, que vai definir o nosso futuro. O objetivo desse devocional é te levar a compreender a importância da visão espiritual, o perigo de viver dominado pelo medo dos homens, a bênção de uma vida guiada pela confiança no Senhor. Aplicações práticas para decisões, liderança, família e fé diária. Então vamos apreciar a leitura de Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro.
O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Se o homem irado procura brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, e já os ímpios detestam os íntegros. Esse é Provérbios 29. O capítulo 29 do livro de Provérbios aborda principalmente temas como liderança justa, a importância da disciplina e as consequências do orgulho e da maldade. Ele contrasta consistentemente os caminhos dos justos e os dos ímpios, destacando a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida, incluindo o governo e a criação dos filhos. Algumas peculiaridades e temas principais de Provérbios 29 são liderança e justiça. O capítulo enfatiza o impacto profundo que os líderes têm sobre a sociedade. Governantes justos trazem alegria e estabilidade à nação, enquanto governantes corruptos ou ímpios levam o povo ao sofrimento e à ruína. Outro tema abordado em Provérbios 29 é disciplina e correção. Um tema central é a necessidade de aceitar a repreensão e a disciplina. A pessoa que teima em desobedecer e endurece o coração após muitos avisos será destruída repentinamente e sem remédio. Isso se aplica tanto a adultos quanto à educação dos filhos. Mais um tema peculiar de Provérbios 29, sabedoria versus insensatez. O capítulo 29 continua o contraste comum no livro de Provérbios entre a sabedoria e a tolice. O sábio controla a sua raiva e fala com prudência, enquanto o tolo dá vazão a toda a sua ira e fala sem pensar. Mais um tema peculiar de Provérbios 29 é humildade e confiança em Deus. O orgulho leva à humilhação, mas a humildade traz honra. O capítulo adverte contra o medo do homem, que é uma armadilha, e encoraja a confiança no Senhor como fonte de segurança e justiça. Outra coisa interessante em Provérbios 29, o cuidado com os pobres. Os justos demonstram preocupação e defendem a causa dos pobres e oprimidos, um reflexo do desejo de Deus pela justiça social. Um esboço sugerido de Provérbios 29. O capítulo é composto por provérbios curtos e independentes, que podem ser agrupados com temas ou por temas. Por exemplo, o versículo 1, nós temos as consequências da rebeldia, a destruição súbita para quem rejeita a correção. Os versículos 2,
4, 12, 14 e 26 falam sobre governança e liderança. O contraste entre governantes justos e ímpios e seus impactos no povo. O versículo 3, nós temos o impacto da sabedoria e da imoralidade. A alegria que um filho sábio traz ao pai e a ruína daquele que se associa com imorais. Os versículos 5 a 7, versículos 10 e o versículo 27 falam sobre justiça e malícia. A diferença na conduta e nas preocupações entre justos e maus, especialmente em relação aos pobres. Os versículos 8 e 9 falam sobre escarnecedores e pacificadores. Temos aí o impacto dos zombadores da cidade e a forma como os sábios lidam com conflitos. Versículos 11, 20 e 22 destacam o controle da raiva e da fala, a importância do autocontrole emocional e da fala prudente. O versículo 13, encontramos a relação entre ricos e pobres. Ambos têm em comum a luz da vida dada por Deus. Versículos 15, 17 e 21 está registrado a educação e disciplina dos filhos. A necessidade da disciplina correta para formar o caráter dos nossos filhos. E o versículo 18 nós temos a visão e a lei. Onde não há correção divina, o povo se corrompe. O versículo 23 fala sobre o orgulho e humildade. Temos aí o destino oposto do orgulhoso e do humilde. E finalmente o versículo 24 e 25 nós temos companheirismo e medo. Os perigos de se associar com ladrões e o laço do medo do homem. Algumas lições importantes destacadas em Provérbios 29. A primeira lição é a importância da visão espiritual, como está registrado no versículo 18. Onde não há direção espiritual, há confusão, há um relaxamento moral, a palavra de Deus aí como fonte de visão. E a aplicação é a nossa vida pessoal, a nossa família e a igreja. Precisam dessa direção espiritual na base da palavra de Deus. Quem não se guia pela palavra acaba sendo guiado pelas circunstâncias. E isto é mal. Segunda lição importante de Provérbios 29 é o perigo do medo dos homens, que está esboçado no versículo 25. O medo da paralisia aprisiona e compromete nossas decisões. Temos exemplos práticos de medo de rejeição, medo de críticas, medo de desagradar. E aí temos um contraste bíblico exemplificado aqui. Medo dos homens e a confiança no Senhor. E a aplicação prática é que quem teme aos homens vive preso. Porém, quem confia no Senhor vive seguro. A terceira lição importante em Provérbios 29 é a segurança de confiar em Deus. Deus honra quem confia nele. E a confiança produz paz, estabilidade e direção. E Deus nos coloca em lugar alto quando escolhemos depender dele. Algumas aplicações conclusivas em Provérbios 29. Examine suas decisões recentes e se pergunte: estou sendo guiado pela palavra de Deus ou pelo medo ou pela fé? E eu convido você a uma mudança de postura espiritual. Deixe ser guiado pela palavra de Deus. Te oriente pela fé na palavra de Deus. E eu gostaria de orar com você e orar por você. Você ore pedindo discernimento, pedindo coragem espiritual, pedindo confiança total em Deus. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, eu sou grato por esse grupo fiel que segue esse canal, que todos os dias reservam tempo para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, muitos deles estão passando por necessidades, precisam de milagres, precisam de cura, precisam de encorajamento, de esperança. Pai, por favor, entra com provisão na vida deles. Supre cada uma das suas necessidades.
promove cura espiritual, cura física, cura emocional. Promove esperança, Senhor. Promove ânimo, avivamento, um despertamento. Entra com provisão e defende as causas que estão nas justiças paradas para que os teus servos sejam contemplados. E sopra do bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um dos teus servos, para que eles aprendam cada vez mais a confiar em Ti e tenham sempre motivo a mais para Te glorificar. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Então curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações, porque nós temos vídeos todos os dias. Vídeos de devocionais, de estudo bíblico, de palestras, sermões, escola bíblica dominical, curso bíblico gratuito. Esse canal foi criado para alimentar a sua mente, o seu coração. Então, não esqueça de ativar os sininhos, porque quando chegar um vídeo novo, você será avisado. E não esqueça também de dar o seu like, dar a sua curtida, faça um comentário, peça oração, peça orientação. Se você precisa de aconselhamento, deixe registrado lá e eu vou responder. E não esqueça de compartilhar esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. O nosso desejo é que esse canal cresça para que pessoas sejam abençoadas. E eu conto com você. E te convido para amanhã estarmos juntos para apreciarmos o devocional de Provérbios 30. Deus te abençoe grandemente. Amém.